Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá no capítulo... Na verdade, hoje nós vamos fazer uma viagem intertestamentária. Eu queria que você abrisse em Jeremias capítulo 33 e 1 Tessalonicenses capítulo 5. Jeremias capítulo 33. E depois Tessalonicenses capítulo 5. Jeremias, lá no Antigo Testamento. Depois de Isaías. E Tessalonicenses lá no Novo. Diz assim, capítulo 33, eu vou ler do 1 até o 3. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto. O Senhor que forma isto para o estabelecer. O seu nome é Senhor. Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E agora vamos viajar mais de 2000 anos lá para o capítulo 5 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, versículo... Eu vou começar no 16. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 16. Que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito. E, na verdade, eu queria me ater em Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E no versículo 17 que diz: orai sem cessar. São dois textos, duas chamadas, em dois momentos diferentes do povo de Deus. O primeiro momento antes da aliança com Cristo, o segundo momento depois da aliança com Cristo. O primeiro momento falando da aliança formada por Moisés, estabelecida por Moisés, e o segundo momento já dentro da aliança estabelecida por Jesus, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E na verdade estou trazendo os dois textos para a gente entender, porque tem gente que tem a mania de dizer que o Antigo Testamento não vale de nada, né? Mas não existe novo sem antigo. Na verdade, o certo não seria nem dizer Antigo Testamento e Novo Testamento, porque os dois, eles compõem a mesma coisa, eles fazem parte da mesma coisa e eles apontam para a mesma coisa. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento apontam para o mesmo lugar, para o eterno Deus, Criador de todas as coisas e Salvador de todas as coisas, dono e Senhor de tudo, como diz o apóstolo, para aquele que era, que é e que há de vir, para aquele que merece toda adoração, não só hoje, mas por toda a eternidade. Os dois testamentos apontam para a mesma pessoa, os dois testamentos apontam para o mesmo lugar. Então dizer que um não vale mais ou que um foi deixado de lado está errado, porque nem Jesus disse isso. Eu não vim para anular a lei, eu vim para cumpri-la. Então dizer que ele não vale mais de nada é desmentir Cristo, que não veio para anular, mas veio para cumprir. Veio para mostrar que ele foi o perfeito da lei e que ele é o perfeito das nossas vidas. Isso tudo para a gente começar a entender que a oração, ela está implícita na vida do povo de Deus, independente do tempo em que nós estejamos vivendo. Independente da situação em que nós estejamos vivendo. Esse mês nós passamos o mês inteiro. Quem esteve aí nos altares de oração sabe que nesse mês inteiro nós falamos sobre o poder da oração. Quem leu a revista Altares desse mês sabe que nós falamos sobre o poder da oração. Então eu queria fechar esse último domingo pela manhã de novembro aqui na Igreja Filadélfia, falando sobre o poder da oração na vida pessoal. Porque nós já conhecemos o poder da oração. O pastor Sidney falou aqui que nós podemos contar milagres e mais milagres sobre aquilo que Deus faz através da oração. Agora, você sabia que a oração ela tem um poder sobrenatural sobre a tua vida? Antes dela atingir os objetivos que você está buscando, ela começa a atingir você. Ela começa a bombardear, desculpa usar esse termo, mas ela começa a bombardear a mim e a você.
Porque quando nós começamos a orar, algumas coisas acontecem. Quando nós começamos a orar, algumas coisas no mundo espiritual começam a acontecer. Mas também quando nós começamos a orar, algumas coisas dentro do meu mundo pessoal começam a acontecer. Às vezes nós só olhamos para o mundo espiritual, porque nós queremos, é verdade, temos que querer isso todos os dias. Nós queremos destruir as obras do maligno. E vamos continuar com esse desejo. Agora, nós não podemos nos esquecer que quando nós estamos orando, o nosso espiritual, a nossa vida, o nosso emocional, o nosso interior começa a ser transformado pela oração que nós fazemos. E é nesse momento que Deus começa a mover. A oração ela é tão importante, mas tão importante, que sem oração não há avivamento. Perdoem-me os músicos, mas avivamento não vem com música. A música é consequência do avivamento. A adoração é consequência do avivamento. Todo mover de avivamento que aconteceu na história, desde Pentecostes até hoje, o início se deu com uma vida de oração. Estavam todos os discípulos reunidos no cenáculo em oração. E aí começou o quê? Derramamento do Espírito Santo. E o maior avivamento da história aconteceu. A primícia de todos os avivamentos aconteceu ali. Pedro, quando vai visitar Cornélio, o que acontece? Tem uma oração. E quando ele começa a orar, aquilo que é imundo se torna puro. E o Espírito Santo começa a encher a casa. Oração. Paulo, quando chega em Éfeso, tem uma meia dúzia de gato pingado orando escondido no porão. E depois que ele ora, o que acontece? A oração transforma a vida daqueles homens. O Espírito Santo enche cada um deles. E as coisas começam a acontecer. Um dos mais famosos avivamentos da história, o avivamento da Rua Azusa, começa com o quê? Meia dúzia de jovens orando. Quando eu e você começamos a orar, sabe o que acontece? Deus começa a avivar o nosso coração. E Deus começa a transformar daqui para lá. E quando eu digo daqui para lá, não é de mim para vocês não. Pode acontecer também. Mas é daqui, de nós igreja, para lá. Para o mundo que está lá fora. Porque as pessoas começam a ver a transformação na nossa vida. A oração ela começa a transformar de dentro para fora a oração de quem está orando, o coração de quem está orando. Por isso que eu peguei esses dois textos justamente para que você e eu possamos entender que quando nós clamamos, Deus atende. Na verdade, é uma promessa que já está inserida naquilo que Deus deixou estabelecido entre o relacionamento dele, entre nós e ele. Quando nós começamos a orar, Deus começa a transformar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa nação. Então o que falta para o Brasil? Oração. É engraçado que quando eu estava orando por essa passagem, por essa mensagem, e aí eu comecei a ler aqui Jeremias capítulo 33, está falando de um tempo de crise, de um tempo de destruição, anunciado. Jeremias estava anunciando constantemente, Deus vai mandar invadir Jerusalém, Deus vai mandar invadir Jerusalém, Deus vai mandar invadir Jerusalém. E ninguém deu atenção para aquilo que Jeremias estava falando. Só que a promessa era, se você clamar, eu vou te ouvir. Hoje nós temos um caos instalado no país, não temos? Político e social. Moral e espiritual. Em todas as áreas a gente vê que o Brasil está passando por um problema sério. Que o que vai mudar não é uma nova Constituição. Não são novas leis. O que vai mudar não é transformar completamente as câmaras. Seja ela municipal, estadual ou federal. O que vai mudar é a igreja começar a orar. Porque a igreja precisa estar orando. Agora, o que vai começar a mudar é a oração também na minha vida. Porque a oração na minha vida começa a mudar quem eu sou. Quer ver uma coisa que começa a mudar quando nós começamos a orar? A oração, ela tem o poder de
transformar e de curar a minha vida emocional. Você já viu quantos de vocês, eu vou falar por mim, mas quantos de vocês já estiveram orando e quando você estava orando, Deus começou a curar a tua vida? Quantas vezes você e eu orando, Deus começou a tirar aquela mágoa? Quantas vezes você e eu orando, Deus começou a tirar aquela tristeza? Quantas vezes você e eu orando, Deus começou a transformar o nosso coração dolorido em um coração completamente restaurado? Porque quando nós oramos, aquilo que está aqui dentro é revelado para Deus, e Deus tem a liberdade de começar a tratar. Por isso que normalmente as pessoas viram para mim e falam: pastor, eu não consigo perdoar fulano. E eu ouso dizer que possivelmente tua vida de oração está muito fraca ou nula. Porque a partir do momento que nós mantemos uma vida de oração, onde Deus é o centro, onde Deus é o alvo, onde Deus é o tudo, quando Deus é tudo na nossa vida de oração, não existe uma pessoa que consiga continuar mantendo no seu coração mágoa, rancor, ódio e qualquer outro sentimento desse tipo. Porque quando nós começamos a orar, o Espírito Santo começa a agir, começa a interceder por nós, começa a entrar no mais profundo do nosso coração, e Ele começa a tirar tudo aquilo que não presta, a não ser que a gente não deixe. Só que quando a gente não deixa, a gente interrompe o canal. Dentro da nossa oração já está aquilo que Deus está fazendo por nós. Pastor, eu não consigo perdoar, então falta você começar a deixar o Espírito Santo agir na tua oração. Porque quando nós oramos, Deus cura as nossas feridas. Quando nós oramos, Deus transforma quem nós somos em alguém novo. Estava lembrando do Salmo 139, quando montava essa mensagem. Sonda-me, ó Deus. E olha só que interessante, era uma oração. Cantada, mas era uma oração. Ele começa a cantar e a orar e a dizer assim: ó, sonda o meu coração. E olha o desejo de um coração que ora: vê se há em mim algum caminho mau. Vê se tem alguma coisa que não presta dentro de mim. Vê se tem alguma coisa que ainda me impede de ser a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Vê se ainda há em mim alguma coisa que me impede de cumprir os teus mandamentos. Vê se há em mim se há alguma coisa que me impede de cumprir a tua palavra. Vê se há em mim algo que ainda está destruindo o meu relacionamento contigo, o meu relacionamento com as pessoas à minha volta, e está consumindo o meu interior. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Está vendo como a oração ela começa dentro de nós, transformando dentro de nós, tirando aquilo que não presta. A oração ela vem como uma água perfeita do trono de Deus, e ela vem tirando tudo aquilo que não presta do nosso coração. O apóstolo fala que o mesmo Espírito nos ajuda em todas as nossas necessidades, porque nós não sabemos orar como convém. Mas é esse Espírito que intercede com nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele conhece o entendimento do nosso coração, e Ele sabe o mais profundo que está ali dentro, e quando nós começamos a orar, Ele começa a pegar o mais profundo e Ele começa a apresentar para Deus, mesmo a gente não sabendo orar como convém. Aí sabe aquela oração que eu gosto de ver no salmista? Senhor, eu estou com... Se a gente for ver o Salmo, ele está falando mais ou menos isso, né? Senhor, eu estou com raiva de fulano. Mata ele, Jesus. Destrói ele. Senhor, acaba com a raça desse... Se fosse um cearense, diria, né? Acaba com a raça desse candango. Desse cabra. Porque eu estou com raiva dele. Sabe o que o salmista está dizendo? A minha oração precisa conter aquilo que está dentro do meu coração. Quantas vezes você teve vontade de matar alguém? Eu já tive. Alguém já teve vontade de matar alguém? Seja sincero, não vale pecar não, tá? Pois é. E quantas vezes você falou isso para Deus? Sabe qual a diferença entre Davi e nós? É que Davi era sincero demais com Deus, cara. Sabe qual é a diferença entre Davi e nós? Deus sabia tudo que Davi sentia, que Davi pensava, que Davi queria, e não é porque ele é onisciente, não, é porque Davi não tinha trava na língua com Deus. Davi não estava preocupado se Deus ia gostar do que ele estava orando ou não.
Davi não estava preocupado se ele ia achar, se ele ia começar a orar e Deus ia achar que ele estava falando besteira. O que Davi queria era: Senhor, eu estou rasgando o meu coração. Sabe o que acontece? Eu estou com raiva de Saul. Esse desgraçado está me perseguindo. Senhor, toma conta da vida dele, porque eu estou com raiva dele. E aí Davi começava a orar, Davi começava a buscar, começava a clamar. Aí Davi encontra Saul na caverna de Adulão, abaixado, fazendo as necessidades dele, completamente desarmado, completamente sem forças para reagir, porque ele não tinha nada como, não tinha como reagir. E aí o cara que estava com raiva de Saul vai lá de mansinho para acabar, porque já tinham falado no ouvido de Davi: vai lá, ele está lá, Deus te entregou Saul nas tuas mãos, vai lá e acaba com Saul. E aí ele vai de mansinho, devagarzinho, com a espada dele, pronto para acabar com Saul. E ele vai no meio do caminho orando: Senhor, eu vou acabar com Saul agora. Obrigado porque o Senhor me colocou ele dentro dessa caverna. Só eu e ele. Agora eu posso começar a acabar, vou acabar com ele. E quando ele está indo devagarzinho, o Espírito Santo começa a falar: acaba não. Ele é ungido. Deixa que da vida de Saul eu tomo conta. Deixa que eu faço na vida dele. E aí Davi começa a falar: Senhor, essa oração, isso é da carne, Jesus. Eu vou acabar com ele. E ele vai continuar andando, né? Isso é da carne, o Senhor está me entregando, está aqui, ó, na minha frente. E aí ele vai andando, e cada vez que ele vai andando, o Espírito Santo vai começando a tocar no coração dele. Porque ele está deixando o Senhor tocar. E a raiva vai dando lugar à misericórdia. E quando ele chega lá na frente: Senhor, eu não vou matar não, eu posso só cortar a capa. E vai lá e corta a capa de Saul. Sabe o que transformou? A certeza de Davi de que Deus estava no controle da vida dele. Agora, eu fazendo, a Bíblia não fala, não, a Bíblia não fala. Mas eu fazendo aqui viajando na palavra, para Davi ter ido, para Davi ter ouvido o que os outros tinham dito, e para Davi ter ido, com certeza, do momento em que ele saiu para ir até Saul, ele saiu com o desejo de matar. Mas deixou o Espírito Santo transformar no meio do caminho. Sabe aquela coisa de você sai de casa doido para falar umas poucas e boas para o teu patrão? E aí você começa no meio do caminho a orar e a dizer: Senhor, hoje eu não vou, você vai ver. Hoje eu vou chegar lá e ele vai ter que me ouvir. E aí, se você deixar o Espírito Santo falar, ele vai começar a falar: calma o teu coração. Esses dias, foi anteontem, minha filha acordou 1h da manhã. Levantou da cama e falou: papai. E aí eu fui até ela e ela está bem com a cara de sono assim. E ela vira para mim e fala: papai, brinquedo. E eu olho para ela e falo: filha, está na hora de dormir. Volta para a cama. E ela levanta a mãozinha e fala assim: papai, acalma o seu coração. E aí eu desmontei, né? Ela conhece, a criança conhece o coração do pai. Agora, sabe o que Deus estava dizendo para mim e para você? Acalma o teu coração. Porque quando nós começamos a orar, acontece uma coisa que normalmente não acontece na nossa vida normal, na nossa vida tradicional. Quando nós começamos a orar, Deus começa a derramar sobre o nosso coração paciência. E Ele começa a transformar até o coração do mais agitado, até o coração do mais impaciente, começa a ficar paciente. Começa a ficar tranquilo. Vide um homem chamado Saulo, que depois de transformado por Deus, começou a viver uma vida de oração. E no início do ministério dele, ele tem uma briga por causa de um cara chamado Marcos. E aí ele fala: eu não quero ver Marcos nunca mais na minha frente. Eu não quero ver Marcos nunca mais andando comigo. Eu ando com qualquer um. Se Judas ressuscitar, eu ando com ele. Mas eu não quero andar com Marcos. E aí no final do ministério ele diz assim: eu preciso tanto de Marcos. Fala com Marcos. Sabe por quê? Uma vida de oração faz a gente entender que nós precisamos ser pacientes. Moisés começa com uma vida bem de oração, né? Ele começa matando um cara.
Moisés começa matando uma pessoa. Então você pode ver que Moisés não era um cara tranquilo. Moisés era um cara que qualquer coisinha devia estar tirando ele do sério. Só que no final da vida dele, ele está orando por um povo inteiro não ser morto. E é conhecido como uma das pessoas mais pacientes da história. A Bíblia chama ele de herói por causa da sua paciência. Quando nós começamos a orar, o Espírito Santo começa a trazer paciência ao nosso coração. Pastor, eu estou há tanto tempo na igreja, mas eu continuo irado. Você está orando? Porque quando você começa a orar, quem começa a controlar a tua vida, não é mais o pastor que está pregando. Quando você começa a orar, quem começa a controlar a tua vida, não é mais o cantor que está cantando. Quando você começa a orar, quem começa a controlar a tua vida, não é mais você que está no comando. Quando você começa a orar, o Espírito Santo começa a controlar a nossa vida. E é Ele que começa a nos ajudar nas nossas necessidades. Qual é a tua necessidade? Pastor, a minha necessidade é paciência. Então começa a orar que Deus vai te dar paciência. Agora, sabe qual é o nosso problema? Nós deixamos a oração em último caso. O problema não é a falta de oração, nem é a oração. O problema é que nós vamos orar quando as coisas já não tem mais jeito. Quando a gente precisa de um milagre. Crente gosta de milagre, já viu? E deixa tudo para a última hora, justamente para virar um milagre. É sério. Porque senão não tem graça. Qual é a graça de orar se não tem um milagre? Não é verdade? E a gente vai deixando para a última hora. E quando a gente vai ver, o casamento já está quase, destruído. Senhor, eu preciso de um milagre no meu casamento. Por que você não começou a orar antes? Já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. Teve uma irmã que foi ao encontro uma vez com a gente. E ela chegou no encontro na sexta-feira com uma dor de cabeça, palavras dela, dos infernos. E ela estava com tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça. Lembra disso, Verônica? E ela estava com tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça, que ela não falou com ninguém. Eu não vou falar com ninguém, eu vou pedir oração à pastora, na época ainda era pastora, eu vou pedir oração para a pastora Raquel no domingo. E ela ficou sexta, sábado e domingo, com uma dor de cabeça que só Jesus. Chegou no domingo, ela pediu oração. E a dor de cabeça foi embora. Aí depois ela veio falar comigo. Eu falei, por que você não orou na sexta? Você que é burra. Podia ter pedido oração na sexta. Nós vamos deixando as coisas para a última hora. A gente gosta de milagre, a gente gosta de ver milagre, então a gente deixa tudo para depois. Deus quer fazer na nossa vida, quer. Agora, você tem vivido uma vida de oração? A oração tem um poder sobrenatural. E eu não vou falar do poder sobrenatural dos milagres, porque esse você já conhece. Se eu levantar a mão aqui, quem já teve um milagre na sua vida, 99,9% vai ter um milagre. Só não tem um milagre, é a filha de Nunim que nasceu agora. Não, mas ela não sabe falar ainda. Entendeu? Ela ainda não sabe falar. Mas ela não vai contar milagre nenhum hoje. Mas todo mundo aqui tem um milagre. Todo mundo aqui tem uma história de algo que aconteceu na sua vida para contar. Antes de ser crente, eu tinha um milagre de Deus para falar da minha vida. Deus é tão bom comigo que antes de ser crente eu já tinha um milagre para contar. Agora, sabe o que nós esquecemos? Que a oração pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pedro entendeu tanto isso, mas tanto isso, que ele escreve às igrejas dizendo: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque é ele quem tem cuidado de vós. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que se eu e você entendermos que Deus está no controle da nossa vida, nós passamos a orar mais, a buscar mais e a entender mais. Entender mais quem? Entender mais a Deus. Porque quanto mais oramos, entra um outro ponto na nossa oração chamado fé. Quanto mais nós oramos, mais a nossa fé aumenta. Quanto mais nós buscamos, mais crédulos nós ficamos daquilo que Deus pode fazer. Quanto mais nós oramos, mais o mundo espiritual se torna real para nós.
Pastor, eu não consigo entender como é que fulano tem tanta visão. Vou te dizer por quê. Porque ele tem fé. E porque ele está orando e buscando. Pastor, eu não consigo entender como é que fulano tem tanto sonho. Porque ele continua orando. Pastor, eu não consigo entender como é que fulano consegue pregar uma palavra de 2 horas. Porque ele está orando e buscando de Deus direção. Sabe o que acontece quando nós começamos a orar? A nossa vida começa a ver os milagres de Deus e a nossa fé começa a aumentar. Hoje, acho que foi o pastor Jorge, né? Falou do capítulo 11 de Hebreus. E o capítulo 11 é do primeiro ao último versículo falando sobre fé. Agora, se você for ver cada milagre que aconteceu ali, só pode acontecer milagre se a pessoa estiver orando. Todos os momentos, Deus vai agir no nosso coração. Ele vai começar a transformação de nós. Pastor, a minha vida, eu estou na igreja há tanto tempo e nada na minha vida ainda nunca mudou. Talvez falte você se render mais em oração. Não estou falando isso aqui de forma acusativa não. Estou falando isso aqui te instruindo. Ore mais. Porque a tua oração, ela tem o poder de começar a transformar você. Certa vez me perguntaram, pastor, a oração muda Deus? Se vai mudar ou não, só Ele pode dizer. Mas eu sei uma coisa, a oração muda você. A oração muda a gente. Porque nós começamos a chegar mais perto de Deus. Aliás, quanto mais nós oramos, mais perto de Deus nós chegamos. Quanto mais nós oramos, mais íntimo dele nós ficamos. Pastor, eu não sei o que eu vou orar. Sabe por que você não sabe o que você vai orar? Porque você não ora. Porque quando você ia, para quem é casado, né? Quando você ia conversar com teu marido, na época com teu futuro pretendente a namorado, você não sabia o que você ia falar. Tanto não sabia que começou a falar um monte de besteira. Aí quando viu, parou para pensar, e rapaz, será que ele vai me querer? Será que ela vai me querer? Eu falei, tanta besteira. Sabe por quê? Porque você não sabia o que ia falar. Agora já fala até demais. Quanto mais nós oramos, e mesmo não sabendo falar, mais nós vamos criando um relacionamento, mais nós vamos criando intimidade, mais nós vamos chegando perto, e a gente pode pensar assim, Deus está lá naquela porta, e nós estamos aqui, e quando eu começo a orar, cada oração minha é um passo em direção a Ele. E eu estou chegando mais perto, e eu estou estreitando o meu relacionamento, e aí quando eu começo a ver, Deus está falando comigo, e aí eu começo a entrar agora lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Porque a primeira pergunta que vem quando a gente lê o texto, e é novo convertido, eu falo isso por mim, a primeira vez que eu li esse texto, eu falei, Jesus, como é que a gente ora sem parar? Paulo devia ser um cara muito louco. Orar sem cessar? Como é que se ora sem cessar? Sem parar? Simples. Quando a oração deixa de ser um momento de joelhos e passa a ser uma vida inteira de relacionamento. Quando eu entendo que oração não é só me ajoelhar. Aquilo dali é importante. É um momento da oração. Mas quando eu entendo que vida de oração é o meu relacionamento completo com Deus, desde a hora que eu levanto pela manhã, até a hora que eu vou dormir, e é tão importante, mas tão importante, que a Bíblia diz que enquanto eu durmo, Ele está agindo a meu favor. Porque toda a minha vida está dentro daquilo que Deus quer. Quando eu começo a entender que eu não vivo mais para mim, e eu vivo para Deus, a minha oração começa a ser sem cessar. Não foi o que o apóstolo Paulo falou? Vivo, pois, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando eu começo a orar sem cessar, eu começo a entender que Jesus está comigo a todo instante. E aí começa a acontecer umas doideiras que só quem ora pode falar. Por isso que Paulo fala que nós já somos doidos, né? Aí a gente está dentro do ônibus e Deus começa a falar para você assim, faz isso quando chegar em casa. E quando você chega em casa, você vai lá e fala o que o Espírito Santo mandou você fazer. E aí quando você chega em casa e faz o que o Espírito Santo mandou fazer, aí o teu cônjuge faz assim. Porque ele já estava armado para trazer um barraco. Mas aí quando você fez...
Quando você fez o que Deus mandou fazer, dentro do ônibus, aí o que aconteceu? Deus desarmou tudo. E aí quando ele vai ver, olha, eu não sei o que ia acontecer não. Eu estava pronto para armar o barraco contigo. Mas você fez aquele negócio, me quebrou. Aí você fala assim, graças a Deus. Oi? Acalma o teu coração. Ó, viu? Acalma o teu coração. Pronto, calmou. Entende? Porque aí Deus começa a desfazer aquilo que já estava armado. Se nós ouvíssemos mais a voz de Deus em oração, 90% dos nossos problemas estariam resolvidos. Os outros 10% é o que o inimigo tenta fazer para tirar nosso foco. Agora, 90% dos nossos problemas estariam resolvidos se nós orássemos mais, entendendo aquilo que o Espírito Santo quer para a nossa vida. Quantas vezes eu cheguei na escola falando, Senhor Jesus, esse professor é gente boa demais. Eu estudei, mas mesmo estudando, ele é bom. Me faz lembrar. Teve uma vez que eu estava estudando, está para ouvir aí, professora? Eu estava estudando, aí um colega meu tinha faltado uma aula, eu não sei porquê, eu sei que eu faltei uma aula. E era justamente a aula de revisão de matemática. E aí, no dia da aula, eu sentei alguns minutos antes, na hora do recreio, com um colega meu, que hoje é professor de matemática, inclusive, Rogério. E eu sentei com ele, ele foi lá, me explicou a matéria rapidinho, eu falei, na hora da matéria, eu fechei o olhinho e falei, Senhor, que tudo aquilo que ele me explicou eu possa lembrar. E fiz a prova. Eu lembro até hoje disso. Eu tirei 6,5. E Rogério tirou 4. Sem brincadeira. Acho que ele ficou com tanta raiva, mas tanta raiva que virou professor de matemática. E eu fui seguir minha professora de português aqui. Mas a minha vida de oração ela é em todos os momentos. Quando eu entendo que orar sem cessar não é um momento só dentro do nosso quarto, é quando o nosso quarto sai atrás de nós e começa a viver a nossa vida do lado de fora. O momento do quarto é a nossa estratégia para depois viver fora daquilo dali. O que as pessoas não entendem é que a tua vida de oração ela é em todo instante, a todo momento, em todos os lugares onde você vai. Quantas vezes eu cheguei no trabalho e o patrão estressado, eu falei, Senhor Jesus, ajuda a gente aqui, porque hoje ele está estressado. E aí quando a gente vai ver, o que houve? Está calmo. Sabe por que estava calmo? Porque oração desfaz todo jugo. Oração desfaz toda a trama do maligno. Agora a oração faz a nossa fé aumentar. Porque quanto mais a gente ora, mais a gente vê Deus agindo e mais perto a gente quer estar dele. Quanto mais a gente ora, mais a gente começa a ouvir a voz dele e a gente está andando no meio da rua e o Espírito Santo começa a falar, a gente começa a falar, Deus, eu estou no meio da rua. Ele falou, eu sei, eu estou do teu lado. E aí a gente começa a entender aquilo que Jesus deixou de promessa. Qual é a promessa dele? Ide e fazer discípulos, não é? Não, isso não é promessa. Isso é uma ordem. Isso é uma missão. A missão dele é, vai e faça discípulos. Qual é a promessa? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que Jesus prometeu? Quando você sai da tua casa para trabalhar, para estudar ou para fazer qualquer outra coisa, até quando você sai da tua casa para ir para uma festa, ele vai do teu lado. Ele está contigo. Ele não te abandona. Ele vai com você. Quando você sai da tua casa, ele está contigo. Quando você chega no teu trabalho, na tua escola, ele está contigo. Quando você chega na igreja, ele está contigo. Quando você vai embora da igreja, ele está contigo. Quando você chega em casa, ele está com você. Quando você deita para dormir, ele está ali do teu lado. Você está dormindo, ele não foi embora, ele está ali do teu lado ainda. Você acorda pela manhã e ele continua lá. E a tua vida segue e ele está do teu lado. Sabe qual é o problema? Nós deixamos para falar com ele. Ele está do nosso lado. E a gente só deixa para falar com ele na hora do almoço, na hora da janta e na hora de dormir. Mas ele está do teu lado o dia inteiro. Aí deixa eu te fazer uma pergunta e queria que você respondesse com toda sinceridade. Eu já estou terminando. Se eu andasse do teu lado o dia inteiro,
sem falar uma palavra com você, e só dissesse para você muito obrigado na hora do almoço, na hora da janta e na hora de dormir, como é que você se sentiria? Se eu andasse do teu lado o dia inteiro, e você falasse um monte de coisa, e durante aquele dia inteiro não te respondesse uma palavra, como é que você se sentiria? Se durante todos esses dias você passasse por um monte de perrengue, e eu ainda te ajudasse a levantar, mas não falasse uma palavra, ou melhor, o inverso, né? Se você estivesse comigo o dia inteiro, e eu não desse uma palavra com você, mas na hora que eu caio, você ainda me ajuda a levantar, como é que você se sentiria? Se na hora daquela briga com o teu patrão, ou com o meu patrão, você ainda levantasse para me defender, e eu não te desse uma palavra, como é que você se sentiria? Como você se sentiria naquela hora que você está com tudo perdido, mas a pessoa que está do teu lado não fala uma palavra? Esse é o sentimento de Deus a nosso respeito. Ele está conosco o dia inteiro, todos os dias, a todo instante. E nós só falamos para Ele quando a gente acha necessário falar para nós. E esquecemos que Ele está do nosso lado, que Ele é nosso amigo, que Ele é nosso companheiro. E a gente fala tanto mal de Pedro, Tiago e João lá no monte, né? Não, Pedro, Tiago e João, Jesus do lado deles, e Pedro, Tiago e João vão dormir. Pode uma coisa dessa? Jesus lá sofrendo, eles estão vendo Jesus orar lá sofrendo, e os caras estão dormindo. Jesus está do teu lado, do meu lado, e a gente está dormindo. Jesus está do nosso lado e a gente continua dormindo como Pedro, Tiago e João. Aí um camarada como Paulo acorda, desperta, ele mesmo fala, né? Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. E ele fala disso, e ele desperta, e ele começa a viver uma vida de oração sem cessar. E aí eu e você começamos a dizer que Paulo, ele era sobrenatural. Não tem ninguém como Paulo. Não tem sim, como Paulo tem você. Como Paulo tem você, você é como Paulo. Isso é tão sério, mas tão sério que as pessoas começavam a dizer assim, ó, lá em Israel, não tem ninguém como Elias. Elias orou e parou de chover. Elias orou e voltou a chover. Elias orou e caiu fogo do céu. Elias orou e aconteceu isso. Elias. Aí Tiago para tudo e fala assim, ei, vem cá. Elias era um homem como eu e você, sujeito às mesmas tentações. A única diferença é que ele tinha fé e nós não temos. Porque Elias era como eu e você. Paulo era como eu e você. Quando Paulo diz orar sem cessar, Paulo estava lá vivendo uma vida só de oração, né? No monastério, fechado, trancafiado, só ele e Deus orando o dia inteiro. Ou ele estava sendo perseguido, maltratado, humilhado, apedrejado, escorraçado, rejeitado, e ele continuava dizendo, orai sem cessar. Quer saber por quê? Porque independente da situação em que eu esteja vivendo, a minha oração é poderosa para começar a transformar o meu coração e depois transformar a minha situação à minha volta. Nós precisamos de uma vida de oração que não seja resumida a alguns momentos dentro de um quarto. Nós precisamos de uma vida de oração que aquilo que estava no quarto explode e começa a me seguir todos os lugares, todos os instantes, todos os segundos da minha vida. Eu estou vivendo uma vida de oração. Sabe qual é o poder da oração? É a transformação diária de Deus na minha vida. E é Deus comigo e eu com Ele. Queria te convidar a ficar de pé. Sabe por que você não acredita na oração? Porque você não vê milagre. Sabe por que você não vê milagre? Porque você não ora. Eu queria finalizar com o texto de Tiago dizendo: vocês não têm nada, porque vocês não pedem.
E quando pedem, ainda pedem errado, que é para gastar só com o que vocês querem, com vossos próprios desejos. Chegou a hora de a gente parar de pedir só o que a gente quer e começar a pedir para que Deus nos ensine a caminhar segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle, segundo o projeto dEle na nossa vida. Feche teus olhos. Eu queria te convidar mais uma vez a pensar na tua vida. E mais uma vez deixar a pergunta: como você se sentiria se eu passasse o dia inteiro na tua vida sem falar uma palavra com você? Feche teus olhos enquanto eles cantam essa música. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
descanso. João capítulo 15, versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e a lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O segredo da nossa oração não é estar na igreja. O segredo da oração não é ser pastor. O segredo da oração não é ser músico, não é ser diácono, não é ser diaconisa. O segredo da nossa oração não é ser profeta. O segredo da nossa oração está em estar ligado em Cristo. Porque se eu estou ligado em Cristo, eu estou bebendo da fonte que é Ele. E tudo o que eu peço passa a fazer sentido. E aí Ele começa a me responder. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. E que realmente possamos fazer da oração não só um momento, Senhor, de segundos, minutos de um dia, mas que a nossa oração possa ser uma vida completa diante do Teu altar. Que aqueles minutos que reservamos sejam apenas minutos, ó Pai, para um relacionamento mais íntimo, sem nenhuma atrapalho, sem ninguém, ó Pai, atrapalhando, mas que seja um momento, Senhor, não só ali, mas que todo momento nós estejamos em Ti, orando e buscando, como disse o apóstolo Paulo, orando sem cessar. Senhor, renova a vida de oração, renova a vida de oração, renova a vida de oração, Pai, em nome de Jesus. Traz a alegria de estar na Tua presença de volta. Algumas pessoas já até perderam a alegria de estar na Tua presença. Orar deixou de ser um prazer e se tornou um fardo pesado. Mas nós queremos te pedir, Senhor, troca novamente o fardo pesado pelo Teu fardo que é leve e traz restauração na vida de oração. Que a oração volte a ser um prazer, que a oração volte a ser um momento de alegria, que a oração volte a ser algo, Senhor, constante em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. E que tudo aquilo que o inimigo fez de engano possa ser anulado e repreendido nessa hora, na autoridade que há no nome de Jesus, Pai.